Jogo de Cintura. Olá, começa agora mais um Jogo de Cintura na parceria de Inana. Seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana. Clínica de Biomedicina Estética e Bio-Ortomolecular. Royal Plaza Shopping, completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. Seleção timaço de hoje, Daniela Minello. Oi. Chayane Silvestre. Débora Evangelista e Fabiana Sparrenberger com a pauta propósito de vida e ou legado que se quer deixar. Que importância esse papo tem para você? Que para você significa esse propósito de vida, esse legado que você quer deixar? Essa pauta também em homenagem a Chay. Sim, Chay, não foi coincidência. Que a Chay fez a seguinte fala lá na rede social dela. Chay, reproduz aí para. Qual, Fábio? Do propósito de vida. Aquele que tu diz, eu não nada. Quero saber desse tal de propósito de vida. Eu não quero fazer nada. Quem foi que inventou esse troço que a gente precisa deixar um legado, que a gente precisa ter um propósito? É verdade. Quem disse que a gente tem que contribuir para a sociedade, né? Eu não quero contribuir. Eu não quero fazer nada. Eu não quero fazer nada. Não, isso foi numa caixinha de pergunta que eu recebi, se eu já tinha tido a sensação de ter nascido para ser mãe. Me perguntaram isso numa caixinha de perguntas. Eu já tinha tido essa... Eu disse, gente, que jeito que eu... Quem é que nasce pra isso? Quem nasce pra isso? Quem que nasce pra... Como é que tu sabe que tu nasceu pra certa coisa? Eu até hoje eu não sei pra que eu nasci. Então, até quando eu li a pauta, Fábio, eu disse, gente, esse tema aqui, ó... Esse tema aqui eu vou só escutar. Eu não sei para o que eu nasci, eu não sei qual é o meu propósito de vida. E assim, ó, é muito impactante essa pergunta. Porque tu começa a se perguntar isso. Tu fica assim, o que eu quero deixar? O que eu quero que as pessoas lembrem de mim? Como sendo o quê? Feito o quê? Né? E eu, às vezes, quando eu me deparo com esse tipo de assunto, eu fico assim, eu não sei. Eu não sei qual é o meu legado, o que eu vou deixar. E vocês, gurias? Débora tá louca pra falar sobre o propósito de vida. Não. Deixar a Débora antes de eu engatar uma primeira. Porque depois não para nunca mais. É que puxa um assunto e eu vou lembrando de outros. Então vou deixar as coleguinhas falarem. Não, eu penso na minha concepção de vida. Né? A noção de quem eu sou e do que eu vim fazer aqui, eu tenho. Então, saber que eu não vim aqui a passeio, eu entendo perfeitamente. Tem um compromisso geracional que eu identifiquei em mim. Ou seja, não é que todas as pessoas vão ter isso. Então, por exemplo, eu tenho a noção de estar com o outro, de ajudar o outro e de transformar a vida do outro. Isso acontece em vários âmbitos, lugares, de formas distintas. Então, tudo que eu faço, e aí pode ser profissionalmente, pode ser em termos de voluntariado, não interessa no que, vai estar linkado a isso. Então, por exemplo, eu sou uma mulher negra que vem aqui nessa sociedade multifacetada, discriminatória, com abismos sociais imensos, não vem aqui para chegar aqui e voltar sem ter deixado um tijolinho do que diz assim, ó, pelo menos esse quadradinho eu empurrei para lá. Então, essa noção de transformação da vida do outro, para mim é muito presente, porque eu sou uma mulher negra e eu não quero que essa sociedade continue sendo da forma que ela está. Agora, como é que eu faço para transformar aí tanto a minha vida quanto a vida dos outros? A Débora, advogada, por exemplo, ontem de noite, 2 horas da manhã, eu estava encaminhando habeas corpus a Porto Alegre. E isso transforma a vida do outro, porque eu consigo tirar ele que está preso lá na PESM, colocar ele na rua. Por quê? Porque a violência que ele está sofrendo é um constrangimento ilegal. Então, isso transforma a vida dele. Aí, se eu pensar que eu, como professora lá na Ubra, eu pego uma pessoa que está pensando, eu vou fazer um curso de graduação, não vou, o que eu quero para minha, que curso é... E eu consigo orientá-la para que escolha algo que tenha a ver com seus talentos, eu transformo a vida daquela pessoa. Já fez diferença naquela pessoa. Já fez diferença naquela pessoa. Então, assim, ó, como coordenador de curso, quantas vezes eu fiz a imposição de grau? Aí, assim, ó, a partir daquele momento, aquela pessoa que está ali, ele passa a ser bacharel em direito. Transforma a vida dela.
ela tem que fazer a perninha, fazer a perninha subir o degrau social. Se essa suba no degrau social vai significar dinheiro, se vai significar uma vida confortável, se vai, não sei, mas ela tem possibilidades de. Então, estar junto para transformar as outras pessoas é algo que eu identifico como meu propósito de vida. Como eu faço meu propósito? Aí de várias formas. E eu posso pensar assim, ó, tá, Débora, mas tu consegue transformar. Vamos pegar o Luiz Eduardo, meu filho, que está com 21 anos, indo para o 7º semestre de engenharia da produção. Casquento, quadradinho, puxou pelo pai. Se fosse por mim, tava andando. Tava rolando pelo mundo afora. Né? Quadradinho ali e tal. Olha o quanto eu tenho. Isso que eu sou mãe, eu criei. Como é que eu criei ele com essa quadradice toda? Então, como é que a gente transforma? Não é eu transformar o outro, é eu contribuir para que o outro possa ter a sua própria transformação. E aí, esse é o meu propósito. Eu amei o propósito dela, eu vou te imitar ela. Eu vou pegar o teu propósito. Vou pegar o teu propósito, vou começar a trabalhar nele. Gurias chega a dar uma ansiedade, né? Eu não sei, eu cresci muito ansiosa. Porque tu via as pessoas na tua volta assim, ó, as amigas faziam isso, as amigas faziam aquilo e tu não fazia nada. E eu fui crescendo numa ansiedade. Umas faziam balé, outras faziam não sei o quê. E eu dizia, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu cresci nessa ansiedade. Porque eu acho que nos cobram desde muito cedo que tu tem que ser alguém na vida. Tem que fazer alguma coisa. Tu tem que fazer alguma coisa, mas primeiro eu acho que eu queria viver. Pra depois, né, pensar, o que eu vou ser? E a gente leva uma vida inteira. A minha concepção é que tu tens a vida inteira para saber o que tu quer ser. E às vezes a gente não descobre. E quem diz que a gente tem que ser apenas uma coisa, né? Então, assim, descobrir tão cedo, né? O descobrir tão cedo. Eu acho que é uma pressão tão grande que a gente coloca no ser humano que deveria ser ao contrário. A gente deveria ser experimentado a várias possibilidades antes de tu chegar e dizer... Como, por exemplo, ali na adolescência, tu nem sabe ainda pra que tu veio no mundo. Tem que escolher com 17 ou 18 anos que profissão, nasci pra quê? E aí muitos desistem no meio do caminho porque veem que não era aquilo. Né? Ou seja, existe todo um sistema na nossa sociedade que é formatado, que nos cobra desde muito cedo que, a menina tem que ser mãe. Tu tem que casar. Deus o livre se tu não namorar. Já passou da idade, tu não tem uma profissão, tu não entrou num vestibular. Nós somos cobrados desde muito cedo. E eu fui crescendo, Daniela, fui crescendo nessa ansiedade. Tanto que eu engatei uma primeira e disse, não, eu vou conseguir. Mas eu nem sabia o que eu queria. Eu não sabia. Eu não tive tempo de escolha. Por quê? Porque nos apressam de um jeito e tu acaba não saboreando a vida. Então hoje, se me perguntarem assim, qual é o teu legado? Poxa vida, eu vou saber quando eu morrer, eu não vou saber, os outros que vão saber. Porque o legado é justamente assim, depois que tu morre. Às vezes tu acha que deixou um legado. Tu acha que deixou e nem deixou nada. Então eu vou ficar assistindo assim, nem se importou eu vou ficar assistindo lá assim, nem tinha tijolinho nem nada, Débora. Mas então o que eu prefiro pensar? Daniela, que toda escolha na nossa vida, toda ação tem uma repercussão, tem um resultado. Então é isso que a gente vai construindo dia após dia. E também os nossos erros, eles têm consequências. Então eu fico pensando assim, o que eu vou deixar? Eu acho que o principal da minha vida, neste momento, é eu, Daniela, tentar ser autêntica. Não me deixando manipular pela sociedade, pela formatação de ter uma profissão, de ter apenas uma profissão. Eu tenho hoje, Daniela, com 48 anos de idade, livre, essa liberdade de dizer assim, se amanhã eu quiser fazer outra coisa, ok, eu sou dona da minha vida. Mas eu não me preocupo assim, que legado que eu vou deixar. Sei lá que legado que eu vou deixar, daqui a pouco se aproveitarem alguma coisa que eu fiz e usarem. Que bom, mas eu não vou viver estressada pensando nos outros, o que eu vou deixar. Não, eu não quero deixar nada pra ninguém, eu quero viver, eu, Daniela, autenticamente, tendo essa eu já vou imitar o dela agora, viu? Eu gostei do dela. Isso, pega, e eu vou pegar o teu também. Não, mas eu realmente do passeio. Eu acho que são coisas assim, tu viver o teu propósito de vida e tu construir o teu legado não é uma coisa ruim. Claro que tu ter a consciência do que você está fazendo aqui, ela é extremamente importante, ela é extremamente positiva. O que tu não pode é ser
ter essa ansiedade e achar que tu está fazendo isso para os outros. Não, mas eu cresci Isso na ansiedade. Ali, isso que a gente não infância pode. e escolha de profissão, que eu acho um crime o que se faz. Eu acho que isso ainda nós temos. Mas o legado não é a profissão. Não, Da mas mesma eu não- forma não, que eu não falando que é legado da profissão, é que são da duas mesma coisas, forma né? que o propósito também não é a profissão. Né? Então, viver o teu propósito de vida é saber o que você quer fazer, e aí, como tu diz, eu vou viver autêntico. Bom, então tu quer ser autêntico, não tem problema nenhum com esse propósito. Sim. É o teu, não quer dizer. Agora, isso norteia, muitas vezes, o nosso comportamento. Eu, por exemplo, eu faço 300 coisas ao mesmo tempo. De vez em quando eu tenho que parar e tenho que colocar o pé no freio. Assim, Débora, não dá para abraçar o mundo. Não dá para fazer tudo isso. Muito bem, de tudo isso que eu faço, o que é fundamental e importante É que o pra propósito ajuda. O propósito, quando a gente tem claro, ele ajuda. Ele Exato. ajuda nas tuas escolhas. E aí, Chay, ele muitas vezes tu vai descobrindo qual é o teu propósito e o legado e tudo isso, toda essa história nas diferentes fases que tu vai vivendo. Por exemplo, eu demorei para entender que meu propósito inicial de vida, aquele que me moveu e que eu nem tinha noção que era isso. Eu queria transformar a história, e eu costumo dizer isso sempre quando eu posso, de 2 mulheres da minha família. Da avó e da mãe, que tiveram vivências muito difíceis, dependentes de maridos. Eu não queria aquilo ali para mim. Eu não queria. Eu queria fazer a diferença na vida delas duas, e mais do que isso, na minha. Eu não queria vivenciar aquilo ali. Então, eu queria ser muito independente. Eu não queria depender de ninguém. Não queria depender de homem, não queria depender de nenhuma outra pessoa. Eu queria me sustentar em todos os sentidos sozinha. Esse era o meu propósito inicial. Depois, por meio do jornalismo, eu acho que o propósito ele vai nos conduzindo, mesmo quando a gente não tem consciência. Com o jornalismo, eu queria fazer a diferença na vida de outras pessoas, na vida de muito mais mulheres. Eu entendi que pela minha profissão, eu podia ir muito além do que a história daquelas 2 mulheres e da minha. Eu poderia ajudar uma comunidade. Desde o concerto lá de uma rua que estava há 30 anos sem solução e por meio de uma reportagem você promovia aquela transformação, seja na conquista de um hospital para a cidade onde tu moras, por toda uma campanha feita junto com a comunidade. Então, a gente pode promover essas transformações de formas diferentes. Mas a tua trajetória vai, muitas vezes, te revelando o propósito. O que não quer dizer que daqui a pouco você não pode até agregar propósitos diferentes. Por exemplo, hoje o propósito me ajuda, Dani, porque eu consigo saber, eu quero seguir trabalhar com jornalismo, com gestão, com liderança, com mentoria, mas eu também quero ajudar outras mulheres. Eu quero permitir viabilizar que outras mulheres consigam trazer à tona as suas riquezas, as suas potencialidades, os seus medos. Eu acho que eu posso ser um canal, uma ferramenta para ajudar essas outras. E isso eu descubro há pouco tempo, pelas vivências. As vivências vão acabar trazendo e mostrando pra gente o que é um propósito que faça sentido. Porque quando a gente não tem propósito, a gente sai atirando para zilhões de lados e tu não sabe nem o que tu tá fazendo, para que tu tá fazendo. Então, é muito daquilo, né, Débora? Não é deixa a vida me levar. É eu que vou levar esse troço. Eu que vou conduzir. Pelo que eu entendo do que eu estou fazendo aqui. E o legal do propósito é a gente agregar. A gente não tem que ter assim, descobri meu propósito, pronto. Vem lá, a caixinha de Pandora. Só isso, sim. Tá, fiz a constelação e descobri o meu propósito. Tá, é esse. E aí tu fica com aquela cabeça fechada, insistindo naquilo e tu vê que não dá certo. Então, assim, na minha opinião, o propósito, ele tem que estar atento a tudo que acontece na tua volta. A gente não pode ter algo assim cristalizado, até porque a gente tem só uma vida. E quem diz que a gente tem que ter apenas um propósito, né? E o propósito, claro que ele norteia as nossas decisões, etc e tal. Mas eu acho isso uma sobrecarga tão grande, Fábio, quando a gente traz assim, eu quero mudar a realidade da minha família. Não, eu, Daniela, quero mudar a minha realidade. Independente daquilo que aconteceu ao meu entorno. Não sei, eu acho que a constelação, ela facilita da gente pensar que tu é responsável para mudar a tua realidade agora e não daquilo que já aconteceu. Claro que a gente tem esse olhar da sensibilidade, né, de ver e não querer reproduzir os mesmos erros, mas a autenticidade de tu olhar e dizer assim, poxa vida, é o teu caminho. Faz as tuas escolhas e independente se tu descobriu cedo na tua vida. Eu acho muito lindo quem descobriu com 16 anos e segue até hoje lá, feliz ou infeliz na sua profissão. Mas às vezes tu não tá feliz e tu vai tentar.
E o legal é tu não te acomodar. E é nesse movimento de tu não te acomodar que tu vai buscando o teu propósito de vida, que não tem que ser apenas um, e que tu não tem que descobrir tão cedo assim. Às vezes a gente descobre com 60, 70, 80 anos. Claro, legal que tu descubra isso cedo, né? Para ter um foco. Mas não é assim que funciona a vida. E é essa ansiedade, é essa pressão que a gente coloca em cima dos nossos, que eu acho que dentro das mediações é que daí a gente entra num contexto, né, gurias, de formatação, que cada vez mais incomoda, né? Os meus filhos, eles têm me cobrado muito, mamãe, por que a gente tem que ficar na escola sentado, escutando um professor? Por que a escola não é que nem uma fazenda que a gente saísse assim, plantando e fazendo coisa? Eu digo, pois é, vai demorar anos-luz para o sistema educacional no nosso país atingir aquilo que é realmente necessário para a vida. Aprender os conteúdos, mas em locos, né, gurias? E não ali, olhando, sentado, acionando só 2 sentidos, visão e audição. Então, eu acho que tudo isso atrapalha também para que a gente tenha, porque a gente quer mais do que isso e acaba não tendo, né? Agora, bem no fundo, bem reservado, as devidas proporções, é o autoconhecimento. O propósito está ligado com o autoconhecer-se. E aí, assim, ó, se aceitar, se diferenciar, se compreender. Então, quando eu me compreendo enquanto ser humano, aí o propósito não pesa. Aí não tem problema. Por quê? Porque eu estou vivendo. Né? Tem um rapaz lá do Instagram que diz, não, vai lá e faz o teu. Eu tô bem, eu tô vivendo. Eu tô vivendo na minha vibe, do meu jeito, no meu tempo. No meu tempo. As coisas que são importantes para mim podem não ser importantes para você e não tem problema nenhum com isso. Vai lá e faz o teu. Me deixa que eu faço o meu. Quer passar? Vai. Não tem problema. Né? Não é uma competição. Quer chamar o intervalo, Fernando? Quer? Então vai. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Agora seu almoço pode contar com a praticidade da linha de congelados do restaurante Charong. Perfeito para quem busca por refeições saborosas e de qualidade, adaptável à sua rotina. Confira nosso cardápio no site e experimente. Disponível para delivery ou modalidade Pegue Leve. Aposte no Charong Soluções Gastronômicas. Jogo de Cintura.
Bom, então, gurias, eu vou pegar o propósito de cada uma. Da Fábia, eu amei. Ela quer transformar mulheres. Eu também quero transformar as mulheres. Mas eu acho que tu já eu quero transforma. propósito. Eu quero não ter muito propósito, que nem a Dani. É que eu acho que só tu não pensou sobre isso ainda. Eu acho que tu exatamente. É quando eu acho que tu já vive o propósito. Claro que vocês estavam falando assim, ó, e às vezes o propósito, ele não precisa ser uma coisa assim tão grandiosa, né? Às vezes uma bobagem que tu faça um vídeo no Instagram transforma o dia de alguém. Eu já recebi inúmeras mensagens no meu Instagram assim, eu adoro quando tu posta qualquer coisa porque o jeito que tu fala me alegra. Porque eu adorei isso que tu falou da amamentação, porque eu vivi isso e eu nunca falei sobre isso. Isso, de repente, seja um propósito daqui a pouco, entendeu? Não que seja o meu propósito de vida fazer algo sempre no Instagram em volta disso, né? Mas e se for, qual é o problema? Que susto! Mas e se for, vezes a gente faz as coisas... Se te faz feliz, que legal! Se tu te sente contribuindo, tô deixando a minha contribuição e é essa que show. Né? Ou às vezes a gente faz não pensando em contribuir com nada, mas contribui. Por isso que eu digo que às vezes tu vais descobrindo na caminhada. Tu já tá trilhando. Isso que eu acho que tu já faz, tu já vive o teu propósito. Conforme, né? Às vezes eu achava que era, bom, eu sou massoterapeuta, ninguém nem fala que eu sou massoterapeuta, nem eu falo que eu sou massoterapeuta, eu trabalho com isso há 13 anos. E eu já não me enxergo naquele propósito ali. Eu faço aquilo ali porque aquilo me traz renda, me traz, né, o financeiro que a gente precisa para viver, mas eu não me enxergo como um propósito aquilo ali. Eu acho que as outras coisas que eu faço agregam mais. Mas aí eu vou aproveitar o parênteses que isso que a Chay falou é muito interessante. Quando eu fiz volta e meia eu falo disso porque realmente para mim foi transformador. Quando eu fiz o meu mapa astrológico védico, ela trouxe justamente isso. Não tem problema nenhum a pessoa ter 2, 3, 4 ocupações, porque uma vai me viabilizar economicamente o meu sustento, não é aquilo que me faz feliz, não é aquilo que eu vibro, não é aquilo que me faz me sentir nas nuvens, mas é necessário para que eu possa usufruir de outras funções, de outros papéis que me fazem infinitamente feliz, mas que não me dão a renda. Então, muitas vezes a gente precisa assumir vários papéis, várias funções e isso dá para conciliar, não tem nada de errado nisso, né? E a gente tem muita a visão da nossa geração romantizada, na profissão tem que ser algo assim que, seja uma vocação. Um dia desse eu ouvi uma afilhada minha dizer, eu achei sensacional, eu digo, viu como tá mudada a coisa? Ainda não gosto dessa profissão que escolhi, não gosto, é um porre, tô cursando, vou terminar e tal, mas é o que vai me dar a renda necessária, vou trabalhar numa carga horária decente, vai me dar a renda que eu preciso, vou ganhar bem para fazer as outras coisas que me fazem infinitamente feliz. Eu preciso da estabilidade para conseguir fazer essas outras coisas. E que mal é nisso? Não, tá certo. Qual é o problema? E essas novas gerações, elas trabalham com isso de uma forma muito mais tranquila. O meu propósito, meu filho diz, meu propósito é ganhar dinheiro. Vou descobrir agora onde. Vou ganhar dinheiro. Não quero vida de sacrifício, não quero vida ter que... eu quero escolher entre isso. Não, eu quero ganhar dinheiro. Esse é o meu propósito. E o quê? Eu vou pegar o dele também. Eu toda romântica, com jornalismo, com toda... Tô transformando. Tem que fazer o que tu ama. Eu vou enriquecer. Eu tô trabalhando e tô focando para enriquecer. Não sei muito bem ainda onde nem como, mas é o que vai acontecer. Exato. E que mal é nisso? O propósito dele é o melhor, eu gostei mais do dele. Não quero mais ser você. E a gente tem essa mania, e é muito romantizado isso ainda. Tem que ser uma profissão. Vou salvar vidas. Gente, que mal. E eles trabalham nisso numa naturalidade, não tem problema. E qual é o problema? A gente tem que, acho que, repensar essa questão de profissão, propósito, legado, né? Porque se a gente conseguir deixar... E eu sempre tinha uma preocupação grande, gurias. Até que aconteceu uma entrevista lá no nosso programa DNA, que até a Dani participou. Eu tinha muito receio que o legado que eu fosse deixar era só profissional. Eu tinha muito medo que os meus resultados profissionais eram que ia ficar. Eu tinha medo que... e a pessoa que eu sou, que para isso é o que tem mais relevância, a minha essência. E o que fica da Fabiana nos outros? E aí esse programa, as pessoas trouxeram
tudo isso, muito o meu lado profissional, as conquistas e tal, mas muito a essência, muito a amizade, a pessoa leal, a pessoa que tu pode contar. O que pra mim tem? Tinha muito receio, porque como eu foquei muito na questão profissional, muito demais, eu tinha receio, tá, mas e o que mais importa que é a pessoa, o que eu vou deixar como pessoa? Que marca que eu vou deixar nos outros? Eu tinha muito essa preocupação. Então agora não tenho mais, porque os relatos vieram justamente nesse sentido. Muito do profissional, mas muito da essência. Né? O que eu quero deixar como Fabiana, como marca da Fabiana nesse mundo? Né? É a profissional ou é a pessoa que fez a diferença? Dia desses eu escutei li, na verdade, 7 perguntas que se deve fazer sempre para os filhos e eles fazerem para a gente. E uma delas era... o que você mais gosta na mamãe? O que você mais gosta no papai? E depois inverter a pergunta para eles. E eu achei tão interessante que esse olhar do outro sobre nós é que mostra como é que tá aquele termômetro, né? Que a gente se enxerga de um jeito, a gente acha que a gente é de um jeito, mas nada como o termômetro do outro, dos que convivem com a gente, que no caso o DNA promove, né? Falar sobre aquela pessoa, o que ela significa para ti. E essa pergunta ela me deixou assim, com os pés no chão, porque às vezes a gente acha, né, que a gente está fazendo determinadas coisas, que está agradando os nossos filhos, e eles falaram coisas tão interessantes para mim que eu disse, meu Deus, e eu me emocionei, né? Porque a gente não espera aquilo, e não são coisas que as pessoas vão chegar e vão dizer assim, ai, Dani, tu é isso, ai, Dani, tu é aquilo, ai, Dani... Não, é aquilo que sente, na verdade, no teu cotidiano. Então é uma pergunta muito legal dos outros fazerem, da gente fazer para o outro assim, ó, Fábio, o que tu pensa de mim? Como é que tu me enxerga atualmente? E esse olhar do outro, que é esse outro que convive com a gente, nos dá mais ou menos a base do que é isso que a gente deixa flutuando. Eu gosto de pensar assim, que a gente cria bolhas, né, nos outros. Sabe bolha de sabão, quando tu faz assim, ó, quando tu lança no ar, assim, essas bolhas, assim, na verdade, é a reverberação daquilo que tu fala, dos teus jeitos, de como que tu lida, como é que é teu comportamento. Tá bom, então. A régua do Fernando Barcelos é redonda, ele manda avisar, não é uma régua assim. Terminou já, não acredito. Na verdade, ele parou de gravar faz horas. E a gente tá falando aqui e nem tá sendo gravado mais. É isso, Fernando Barcelos? Então nem preciso me despedir mais. Não, então eu preciso me despedir. Obrigada pela sua companhia. Voltaremos. Beijão. Jogo de Cintura.